da Silva Rosa, da Assembleia de Deus em Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de Zacarias, a partir do capítulo 7. Aconteceu, pois, no ano 4 do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º ano do 9º mês em que leu, quando de Betel foram enviados Serazer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem a favor do Senhor. E disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 60 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou no ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedades e misericórdia a cada um com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, me deram ombros rebeldes, me deram o ombro rebelde, e endureceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos exércitos. E aconteceu como se clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos exércitos. Eu os espalharei como tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Capítulo 8. Depois veio a minha palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do oriente e da terra do ocidente, e trá-lo-eis e habitarão no meio de Jerusalém. Será o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: esforcem as mãos de todos vós que nesses dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não será como o resto deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão os seus orvalhos, e farei o resto deste povo herdar. O povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei,
e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias. Não temas, e as coisas que deveis fazer, falai verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, e alegria, e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, e todas as línguas das nações pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 9. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, nela terá termo, e Tiro, e Sidom, ainda que sejam muito sábios. Tiro edificou para si fortaleza e amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. E eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitado. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator. Porque agora se vi com os meus olhos. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, e eis que o teu rei virá a ti justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asnim, filho de jumento. E destruiria os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e eles anunciarão paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do seu conselho, tirei os teus presos da cova em que não havia água, voltei à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão depois que os tiverem sujeito, e as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará como
ao rebanho de seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as donzelas. Pedi ao Senhor chuva ao seu tempo, capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará com o seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, e esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e os seus filhos verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado, e os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, e trá-lo-ei a terra de Gileade e de todo o Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar. Todas as profundezas do rio se secarão, então será derribada a soberba da Síria, e o concerto do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis vós de uivos dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque é enriquecido, e os teus pastores não têm piedades delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu reino. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas dos rebanhos, e tomei para mim 2 varas, uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastídio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais, o que morrer morra, e o que for destruído seja, e as que restarem comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho,
que me aguardavam que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e não deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Ó Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, nem comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Capítulo 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que ficarei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que escorregam com ela certamente ficarão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espada, espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles. E sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porém, os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como um facho entre as gavelas. E à direita e à esquerda eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitado outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. O Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram e o prantearão com quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megiddo, e a terra pranteará, cada linhagem à parte, e a linhagem da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a linhagem da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem da casa de Levi à parte, e as suas mulheres à parte, a linhagem de Simei à parte, e as suas mulheres à parte. Todas as mais linhagens, cada linhagem à parte, e suas mulheres à parte. Capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza.
E será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e a sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque mentirosamente falaste em nome do Senhor, e seu pai e a sua mãe que o geraram o transpassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto, de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém me disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro. Diz o Senhor dos exércitos: fere o pastor espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor, que as suas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até aos lugares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Israel. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os ossos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naqueles dias também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem as festas das cabanas.
E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir e nem virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém, em Judá, serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e delas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus, a paz do Senhor.